Agora, já estamos online, vamos aguardar, né? Sim. Alguns outros chegarem para a gente começar. Aguardar alguns minutinhos. Ainda tem zero pessoas, mas vamos aguardando até chegar algumas pessoas na sala. Aí a gente começa. Eu estava Uma até pessoa. tava Marcos já falando. fala, Carolina também. Uhum. Já entrou aqui algumas pessoas, né? Vamos esperar, né? Geralmente, evento ao vivo, a gente, presencial, na verdade, a gente espera, né? Até 10 Uhum. minutos. A internet, a gente tem outros critérios. Vamos ter que formar juntos, né? Outros critérios Isso. de, de espera, não é? Mas Uhum. vamos começando aqui. Já tem 10 pessoas. Podem ir dizendo boa noite, tá, gente? A gente está vendo vocês. Boa noite, boa noite. Tem a Boa Daiane, noite. aluna, presente, Raquel, professora Ivana Lins, professora Uhum. Carol, nossa parceira, Mabel. Boa noite a todos. Esperar só mais um minutinho para a gente começar. O professor Derek também já presente. Vamos esperar só mais um pouquinho. E aí começa a nossa live de hoje. Esperando mais um pouquinho. Tá bom, né? 12 pessoas. Eu acho que eu vou começar fazendo uma apresentação, né? Formal. Então, boa noite a todos e todas, né? Bem-vindos e bem-vindas ao Sala Aberta de hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Bruna Lessa. E o projeto é uma ação extensionista, né, que tem como objetivo aproximar a comunidade interna e externa UFBA para conhecer, interagir, participar, né, sobretudo dos componentes populares que integram o curso de biblioteconomia e de arquivologia. Portanto, é um projeto institucional do Instituto de Ciência da Informação na UFBA. E hoje nós teremos como convidada a nossa professora, nossa colega Ana Cláudia Medeiros, né? Ela é professora das disciplinas Catalogação 1 e Catalogação 2 do curso de Biblioteconomia e Documentação, do ICI, e também leciona no curso de Arquivologia a disciplina Descrição Arquivística. Ela é doutora, ela é mestra também em Ciência da Informação pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, especialista em ensino-aprendizagem pela FIP, e ela é bibliotecária, né, pela universidade, foi formada aí na graduação em biblioteconomia também pela Universidade Federal da Paraíba. Então, com a palavra, a professora Ana, para nos falar hoje sobre esse tema, o tema representação, memória e identidade dos acervos musicais. Eu quero novamente agradecer a participação da professora Ana, que aceitou participar nessa live de hoje, e espero que nós possamos, mais uma vez, nos enriquecer com o conhecimento disponibilizado aqui nessa live, e a professora tem entre 20 e 30 minutos para estar fazendo as suas perguntas, ok? Então, Tá. boa live. Boa noite a todos. Bruna, aqui travou um pouquinho. Eu tô liberada, posso falar? Bruna? Vocês que estão participando, vocês podem colocar aqui no chat algum sinal para saber se vocês estão me ouvindo?
Então, vamos lá, Bruna, disse que vocês estão me ouvindo. Bom, inicialmente, eu quero agradecer às professoras Bruna Lessa e Carolina Magalhães pelo convite e parabenizá-las pelo projeto de extensão Sala Aberta, que já é conhecido lá no nosso ICI e agora está nesse meio virtual, um ambiente novo para alguns, né? Mas é com o maior prazer que eu estou aqui para participar com vocês, tá? Eu quero cumprimentar os nossos alunos do Instituto de Ciência da Informação da UFBA. Quanta saudade, né, que a gente tá, mas isso vai passar. Quero cumprimentar também os nossos colegas professores dos departamentos do DDI, do DFPI, também do Instituto de Ciência da Informação da UFBA, aos colegas dos grupos de pesquisa GEPENSE, da UFBA, e do GSIMP, que é da UFPB, né? Um eu trabalho a temática da mediação e no outro é a memória e a identidade, né, que eu venho desenvolvendo os estudos. Quero cumprimentar também os meus amigos e ainda aqueles que eu não conheço que estejam aqui nos acompanhando, tá? Então, vamos tratar hoje da temática representação, memória e identidade nos acervos musicais. Olha só, para se ter acesso aos diversificados recursos informacionais, faz necessário a representação da informação, que é uma atividade de mediação indireta, que gera um produto que, nesse caso, são as fichas de descrição, os catálogos, dentre outros instrumentos de pesquisa. Ou seja, a representação da informação, ela contribui para a preservação e garante a difusão dos mais variados acervos musicais. E com os acervos de documentos musicais não é diferente, pois, como cita McCarry, ele diz que a informação ela precisa ser ordenada, estruturada de alguma forma, senão ela permanecerá amorfa e inutilizável. Contudo, tem Casirrey que ele vem dizer o seguinte, que para representarmos alguma coisa, precisamos ter uma concepção geral do objeto e considerá-lo de ângulos diferentes, a fim de descobrir as relações com outros objetos e localizá-lo, determinando sua posição em um sistema geral. Ou seja, quando a gente vai para um processo de descrição, geralmente a gente tem lá o objeto, o recurso a ser descrito e um código, uma norma de descrição. E, às vezes, o profissional bibliotecário, o arquivista, ele pode se prender a esse recurso e a esse instrumento sem considerar o espaço social em que esse documento foi produzido. Quais as características, as peculiaridades da estrutura sociocultural que ele pode apresentar. Na arquivologia, isso já é muito bem, os estudos são desenvolvidos no âmbito de que já se sabe que a informação ela precisa ser orgânica, ou seja, ela vai ter relação com outros documentos que estão registrados, aquelas informações que estão registradas em outros documentos. Já na biblioteconomia, esse olhar dessa relação, dessas documentações, não é tão atenta ainda. Então, a gente precisa entender, atento a quem é que produz essa produção musical e esses diversos recursos informacionais e qual o contexto em que ela é produzida. E aí, tratando de representação, trouxe aqui a professora Eliane Ney e Nada Silveira, que elas dizem, né, como se tornaria impossível aos usuários folhear todos os livros, ouvir todos os discos, acessar todas as formas de registro disponíveis nos acervos disponíveis, mesmo que esses materiais estivessem corretamente arrumados. Nós, profissionais da informação, elaboramos representações desses registros de forma a simplificar essa busca. Então, elas vêm enfatizar a importância dessa representação. E a dificuldade de se acessar tanta informação em meio a essa explosão informacional que a gente lida no nosso cotidiano. Portanto, a representação descritiva, de acordo com as autoras, é o estudo, preparação e organização de mensagens codificadas com base em registro de conhecimento, de forma a permitir a interseção entre mensagem contida nos itens e as mensagens internas dos usuários. E quais são essas mensagens internas dos usuários? Ou melhor, quem são esses usuários? Porque muitos estudos já desenvolvidos no âmbito do estudo de usuário, tentando delinear uma comunidade usuária. Qual, né, a gente vai atender numa biblioteca,
dependendo do tipo de biblioteca, qual é o perfil desse público. Mas muitas vezes a gente vê de uma forma macro, sem considerar as peculiaridades desses sujeitos, entendendo que eles têm as nuances, as particularidades deles, que trazem demandas distintas, e que a relação deles com a informação, ela pode variar, porque cada sujeito ele é único. Então, no processo de representação e tratamento da informação, também é interessante que o profissional esteja com esse olhar sensível para o sujeito. Por mais que diga, né, que tem a questão da representação, as disciplinas, elas são vistas como uma área muito engessada por conta dos códigos, pelo menos na representação descritiva. A temática ela é mais reflexiva, cognitiva, mas a parte de representação descritiva, se tem muito esse discurso desse engessamento. Até concordo em alguns aspectos, mas ainda assim, a gente precisa ter esse olhar subjetivo sobre o sujeito o usuário que irá fazer uso dessa informação. Ao tratar de representação da informação, eu quero trazer também o conceito de mediação da informação do professor Oswaldo Almeida Júnior, que ele diz que é toda ação de interferência realizada em um processo por um profissional da informação. E essa interferência é direta ou indireta, consciente ou inconsciente, individual ou coletiva, visando a apropriação da informação que satisfaça o usuário e gerando novos conflitos e novas demandas informacionais. Então, nesse âmbito, a representação da informação, ela se configura como interferência, uma atividade indireta. E quando essa atividade indireta, ela é realizada de maneira consciente, ela vai favorecer para que o usuário se aproprie da informação. Então, entender a atividade de representação como uma ação de mediação indireta, que gera produtos mediadores, que são os catálogos, as fichas de descrição, você vai estar garantindo que o sujeito se aproprie dessa informação. Também, ao tratar da representação, no âmbito das bibliotecas, por exemplo, se tem a política de catalogação, que Fabrício Assunção ele vem dizer que a aplicação de um código de catalogação em uma instituição, né, uma biblioteca, não deve ocorrer pura e simplesmente pela aplicação de diretrizes e regras. Aí ele vem dizer que esta biblioteca, mas também inclui aqui o arquivo, deve confrontar as regras dos códigos com o seu contexto social, com seus objetivos, com as características desse acervo e as características da comunidade usuária, ou seja, mais uma vez enfatizando a importância do usuário. Portanto, enfatiza a relevância da representação descritiva como uma atividade que deve ser realizada de maneira consciente, de forma a atender às peculiaridades das demandas e dos perfis distintos desses usuários. Inclusive, a identidade do sujeito, além de ser única, a identidade ela é movente, né? Então, tanto a nossa identidade, ela vai se transformando como a gente transforma o meio, e o meio é transformado. E assim, dessa maneira, contribuir para a apropriação da informação. Na representação e organização dos acervos musicais, é preciso considerar que a produção da informação musical, ela também reflete construções ideológicas, e está permeada por aspectos constituintes de uma estrutura sociocultural. Né? Então, quando a gente vai ver a música do Ilê, por exemplo, lá ele vai estar expressando por meio da arte elementos que caracterizam a sua crença, os seus valores, formas de subsistência, para poder estar ali expresso. Então, a música ela é reveladora desses aspectos. E quando a gente faz a descrição de um documento desse, a gente não pode desconsiderar isso. Portanto, os acervos musicais são considerados bens patrimoniais e valiosa fonte de pesquisa, capaz de descortinar vestígios de memória e identidade de seus produtores. Nesse contexto, o papel das instituições de memória na representação descritiva dos recursos informacionais que registram indícios de memória e identidade torna-se crucial. No entanto, ainda são muitos acervos bibliográficos ou fragmentos de fundos arquivísticos de documentos musicais que estão esquecidos em arquivos e bibliotecas. Acho que vocês já podem ter se deparado com alguma situação que se assemelha a esse exemplo que darei, né? Vamos supor que uma unidade de informação, um arquivo, uma biblioteca, recebeu recursos informacionais de uma figura, um político, por exemplo. A documentação
tem uma relação com a função exercida por ele, né? Então, se imagina, tem um exemplo muito claro disso, que é uma fundação, que é a Fundação Casa de José Américo, que lá eles têm os arquivos dos governadores do estado da Paraíba, eles são preservados lá nessa fundação. E aí tem um desses acervos, que é de Tarcísio Buriti, que ele foi governador, e lá tem a documentação, óbvio, relacionada à função que ele exerceu. No entanto, tem alguns documentos relativos à música e documentos musicográficos. E aí, o que acontece? Não sei se esse é o caso lá, mas o que acontece em algumas situações, e talvez vocês tenham lembrança disso, ou estão vivenciando isso. Quando a gente chega, está lá organizando o material da biblioteca ou do arquivo, e aí, do nada, se depara com essas partituras, e diz, e agora, o que a gente faz? Não, a gente deixa aqui num cantinho, depois a gente vê o que faz com ela. E sabe o que a gente está fazendo com isso? A gente está silenciando práticas sociais que eram desenvolvidas ali naquele meio. Habilidades que aquele sujeito que atuou ou como literário, ou como político, enfim, exerceu uma outra função, ele também tinha essa prática musical que pode trazer tornar-se ou ser, né, uma fonte significativa de pesquisa, e ela vai estar silenciada. Então, isso é algo muito comum em alguns acervos no Brasil. Nós representamos e organizamos os diversificados recursos informacionais que materializam as práticas musicais. O musicólogo André Guerra Cota, ele diz que a música ela se manifesta tanto na sua dimensão imaterial, que é a sonora, quanto na sua dimensão material, que é o registro documental, que é o que nós tratamos, né, nós profissionais da informação. Sobre os acervos musicais, Bolanhos, que também trabalha no âmbito da musicologia, ele cita que organizar adequadamente a herança musical de uma sociedade se torna fundamental para garantir a preservação do patrimônio e identidade cultural de um dado grupo social. Ou seja, os acervos musicais reúnem recursos informacionais de diferentes atores que compõem a sociedade, cujos artefatos materializam indícios de fenômenos culturais, constituindo-se assim como bens patrimoniais. Para o arqueólogo, professor querido Carlos Xavier Azevedo Neto, ele diz que artefatos são considerados fontes de pesquisa do comportamento, ou considerados fontes de informação do comportamento de grupos, já que cada atributo observado nos artefatos equivale a uma expressão de uma ação ou conjunto de ações que acaba por expor determinada forma de comportamento, condutas, crenças, valores. Então, esses artefatos eles vão estar materializando essas ações que foram praticadas pelos sujeitos. Outro musicólogo, o professor Pablo Souto Blanco, ele entende a informação como aquela que emana tanto da dimensão fenomenológica da música, que é a materializada em registros sonoros e audiovisuais, quanto da sua dimensão linguística, que é a notação musical. Aí, com base nesse entendimento, ele classificou os documentos musicais em relativos à música e os que dizem respeito à música em qualquer um de seus aspectos e grau de relação com ela, ou seja, uma matéria de jornal falando sobre aquele lindo show de Gilberto Gil com Baiana System. Então, é um documento que é relativo à música, ele está falando de uma manifestação, de uma prática musical que ocorreu em determinado dia, ou divulgando ou registrando o que aconteceu em determinada data. Ele também vai dizer que existem os documentos musicais, que são aqueles que contêm informação musical em alguma de suas dimensões, ou o registro sonoro, ou a notação musical, que seria a partitura. E o outro tipo de documento são os musicográficos, aí sim, são só as partituras, né, só a escrita de notação musical. Então, são esses três, relativos à música, musicais e musicográficos. No entanto, o musicográfico, ele tanto é musicográfico como de música, como relativos à música. Aí já os musicais, eles tanto são musicais como são relativos à música. Já matérias de jornais, programas de concerto, fotografia, eles se classificam, pelo menos por essa perspectiva aqui colocada pelo professor, como relativos à música. Destacando a notação musical, eis que se evidencia, eu diria, o maior impasse para bibliotecários e arquivistas no processo de representação da informação musical. Contudo, eu quero lembrar que as partituras, elas apresentam título, autor, editora, ano, ou seja,
elementos de descrição de tantos outros recursos informacionais. Reconheço que quanto mais atributos se descreve, maior a possibilidade do usuário, abre aspas, navegar e explorar dentro do catálogo por meio do arranjo lógico e da apresentação clara dos relacionamentos entre as entidades. Isso é o texto, conforme indicado pela Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação. Então, quanto mais atributos eu descrevo, mais eu vou possibilitar a recuperação dessa informação. Só que vamos nos deparar com alguns escritos, né? A maior angústia, até separei aqui, estava tentando achar uma partitura mesmo, tem porque eu tocava em orquestra, só que aí Salvador está frio, está chovendo, qualquer coisa que eu mexo começa a espirrar, mas se não fosse isso, eu estava tentando ver se achava uma partitura da época que eu tocava em orquestra, para mostrar que as partituras, elas vão ter o título, vai ter o autor, vai ter, geralmente vem a editora responsável pela publicação, contudo, a gente pode se deparar com alguns escritos que eles não têm registrado ou o título, pode não ter registrado quem é o autor, pode não ter registrado o editor, porque tem os manuscritos, né? Os que não foram impressos, publicados. E aí, eis que surge o maior desafio. E a hora da gente contar com a colaboração dos musicólogos. Vejo que na área da arquivologia, os arquivistas, eles, no desenvolvimento de suas atividades, é comum ele contar com o apoio do contador, do administrador, do advogado. Já na biblioteconomia, o bibliotecário ele trabalha muito isolado. Então, entender que, dependendo da especificidade da informação que eu vou tratar, de repente eu preciso de um especialista, da colaboração de um especialista para poder colaborar no tratamento dessa informação, porque o musicólogo, o trabalho dele é exatamente esse, é tentar desvendar, né, quem foi o produtor dessa informação musical, quais são as características que ela apresenta que vai assemelhar a determinado produtor, tá? Mas, volto a dizer, a partitura, ela pode sim ser descrita por um bibliotecário ou arquivista, porque ela vai ter um título, vai ter um autor, vai ter uma editora, vai ter o ano, então tem elementos sim a ser descritos. Ainda se tratando da notação musical, de acordo com Copland, que também é da área da música, os elementos básicos constituintes da música são o ritmo, que é um ruído, um movimento que ocorre com intervalos regulares, a melodia, que ela existe dentro de um sistema de escala, no limite do sistema de escala, a harmonia, que é fruto de uma concepção intelectual aliada aos estilos temporais, como o classicismo, o romantismo, ou de gênero, como o jazz e a bossa nova, e de etnologia, que é a música típica, né, africana, nordestina. E existe também outro elemento, que é o timbre, que nesse caso é o colorido sonoro, que é aquilo que permite a gente distinguir o som de um instrumento do outro. Então, esses elementos são ritmo, melodia, harmonia e timbre. Para o autor, como qualquer artesão que necessita de seus materiais para criar sua obra de arte, esses 4 elementos são a matéria-prima para o compositor na elaboração da música. E quero destacar que esses 4 elementos são reveladores de vestígios de memória e identidade do indivíduo ou grupo social. Então, alguns ritmos, algumas melodias, quando a gente escuta, a gente já nos remete a traços identitários daquele grupo que produz aquela música. Então, melodia, ritmos e letras de música são carregados de traços memorialísticos e identitários. Portanto, são fontes de pesquisa para diferentes áreas do conhecimento. Para a própria área da música, né, óbvio, mas também para a sociologia, antropologia, história, ciência da informação, entre outras, que têm a informação como objeto de estudo. Por isso, a importância da representação descritiva para viabilizar a apropriação da informação. Então, a gente entender quem é o perfil, quem são esses pesquisadores. Às vezes a gente acha, lá, voltando por exemplo, do acervo lá do político. Então, aqui, esse acervo só está aqui porque a função que ele exerceu era como homem público lá, no meio da política. Então, ninguém vai vir aqui atrás dessas partituras. Não, pelo contrário, a gente tem mais é que dar visibilidade, entendendo que sim, tem um usuário que pode sim, necessitar dessa informação. Então, a música, ela reflete os acontecimentos históricos, políticos, revela experiências vividas, crenças, costumes, como também estão relacionadas às regiões geográficas. No nosso Brasil mesmo, a gente tem isso, né, essa riqueza de produção musical.
em que são produzidas e ainda apresenta aspectos que remetem às formas de subsistência, como, por exemplo, o aboio do vaqueiro. Então, ele está associado à lida diária do vaqueiro e tem aquele tema melódico específico. Tem também outro exemplo, a loa, que é cantada nas ilhas aqui da Bahia de Todos os Santos. Então, são músicas que estão relacionadas à pesca, né, à forma de subsistência e de crença desse povo. Aí quero falar aqui também sobre a primeira iniciativa referente à representação descritiva de documentos musicais, que foi na década de 1950. Para atender às demandas de pesquisa musicológica, foi acordada uma parceria entre a Sociedade Internacional de Musicologia e a Associação Internacional de Biblioteca, Arquivos e Centros de Documentação de Música, em que foram pioneiros em desenvolver normas de catalogação de documentos musicais, como cita Sena e Alves. E aí, olha, essa Associação Internacional de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação de Música, ela foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, né? E no ano de 1951, com o intuito de promover a cooperação internacional e padronização em questões de catalogação e intercâmbio de acervos musicais. Mas também preocupou-se em identificar e avaliar a situação dos acervos atingidos pelos efeitos da guerra, porque a gente sabe, né, que mais uma das consequências que as guerras trazem para a gente é a destruição de bens patrimoniais. Então, a formação esses esforços, tanto da associação como da Associação da Sociedade Internacional de Musicologia com a Associação de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação, foi no intuito de garantir a preservação desses bens. Quero também citar aqui o RISE, que tem como objetivo prover uma base de dados com os registros de fontes de documentos musicais que datam de 1600 até a atualidade, que inclui documentos manuscritos e impressos, onde os recursos são recuperados por meio de catálogos de biblioteca, arquivos, mosteiros, escolas e coleções particulares. Ou seja, é um catálogo coletivo que possibilita a recuperação de diferentes e ricos acervos musicais existentes em diversos países. O RISM possui mais de 1 milhão de registros históricos de materiais musicais indexados, olha só. Na disciplina Arquivos Musicais, nós consultamos essa base, né, e foi bastante produtiva para a gente ver, inclusive, como dava o processo de descrição, as fichas de descrição a partir da ISADG, né, e recuperando, por exemplo, partituras de Villa-Lobos. Então, um trabalho muito, muito, muito rico para a área da música. Retomando a memória, Norra cita que ela se enraiza, no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. Então, quero reforçar que nós, profissionais de informação, somos responsáveis pela preservação dos vestígios de memória materializados em recursos informacionais. A professora Vera Dudley, ela frisa que o exercício da memória individual, processual, integral, ao longo do tempo da oralidade mítica, ela dá lugar à memória fixada pela técnica da escrita. Tem também a lei da Asma, que cita que a escrita como uma mídia que permaneceu no tempo e ainda é uma das mais utilizadas no processo de comunicação e registro de memória. Nesse sentido, a efervescente produção da escrita demanda a estruturação de espaços memoriais, como arquivos e bibliotecas, que se tornam cada vez mais responsáveis pela organização e pela preservação de documentos constituídos de memória. A escrita e demais mídias de memória formam conjuntos de bens patrimoniais que o homem desenvolveu e ainda desenvolve em meio às suas práticas sociais. A música, por causa do seu valor cultural, é um referencial de memória, que está inserido em rituais festivos, religiosos, educacionais, eventos fúnebres, entre tantos outros. Desde os tempos mais remotos, a música tem uma significativa força de representatividade no cotidiano. Na atualidade, os mais diversos grupos sociais e civilizações têm suas práticas e produzem seus escritos, registros que podem delinear os emblemas de dada memória e, consequentemente, delinear a constituição das identidades dos produtores desses documentos. Autores como Kandal e Pollack, eles comungam da ideia que a memória e a identidade, elas dependem uma da outra, são indissociáveis, pois não existe identidade individual e ou de um grupo social sem os referenciais de memória,
como também não é possível preservar e garantir a memória de um grupo com uma identidade fraca. Portanto, a representação da informação, ela possibilita descortinar os aspectos memorialistas e identitários dos acervos musicais, ela contribui para diminuir a dispersão, fragmentação e desaparecimento dos registros das práticas musicais. Bom, essa foi a fala que eu preparei para vocês. Agora passo para a professora Bruna. Pronto, olha eu aqui novamente. Obrigada, professora Ana, por esclarecer alguns conteúdos, né, que às vezes passam desapercebidos, principalmente por nós que não estamos tão afinados, né, com a pesquisa da representação descritiva. Eu sei que cada área tem se debruçado, né, a desenvolver métodos, práticas que venham colaborar para que haja, assim, uma futura recuperação da informação. Eu creio que seja esse o objetivo, tanto de quem trabalha com a representação descritiva, né, como a professora, quanto nós, né, que trabalhamos aqui do lado da temática, né, da organização do conhecimento. E eu fico, inclusive, me perguntando, né, quando a professora começa a falar sobre essas peculiaridades que existem, né, nos acervos musicais, eu fico imaginando a música brasileira. A música brasileira, ela é cheia de peculiaridades, né? Porque ela está diretamente relacionada a essa diversidade da nossa cultura. É muito lindo, é muito enriquecedor. Então, eu fico imaginando, inclusive, que talvez esses padrões internacionais, né, para catalogação, para representação descritiva da informação, eles devem ser adaptados à nossa realidade, ao nosso contexto. E aí eu vejo a importância desse conceito que você trouxe, né, do professor Almeida Júnior sobre a mediação, da interferência do profissional. Eu creio que seja aqui, né, de interferir para adaptar esses novos padrões também à nossa realidade. Então, eu vejo que é muito importante estudos como o que você tem realizado, professora Ana, principalmente os estudos que são realizados para adequação desses padrões, né? Sobretudo relacionando, aí eu vou puxar um pouquinho para a nossa área de estudo, né? Relacionando aos novos estudos que se debruçam em criar novos instrumentos para a representação temática da informação voltado para o fenômeno, né? Para o objeto, e não apenas na hierarquização das categorias, né? Das disciplinas, vamos dizer assim, mas seguir uma linha de categorização, como Ranganatha fez através das facetas, e assim construir um vocabulário que venha colaborar justamente para essa descrição dessas informações, né, desses documentos musicais, por exemplo, tão diversos no âmbito da cultura brasileira, e assim facilitar a recuperação dessas informações, desses catálogos diversos que existem aí dos acervos musicais. Eu agradeço a sua fala, eu sou um pouco, né, eu sou até não posso nem muito falar da questão musical, porque não sou musicista, mas quem nos conhece sabe que nós amamos a música, né? Até cantamos um pouco. A professora, esqueci de falar no início do currículo, ela também é musicista, né? Tem alguns comentários aqui dos amigos, né? Colegas, alunos, que já conhecem esse potencial da professora. Mas eu gostaria de abrir, né, nesse momento, a oportunidade a todos que quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta nesse âmbito, né, vários elogios aqui, inclusive eu vou colocar alguns enquanto alguém já prepara a sua pergunta, né, ou comentário sobre a temática. Temos aí a professora Bárbara, né, presente. O Sala Aberta se destaca, dando visibilidade à riqueza e potencialidade dos estudos da ciência da informação. Sim, obrigada, Bárbara. A gente tem se esforçado e isso tem acontecido graças, né, aos professores colegas, você que participou, a professora Irete, né, a professora fez a última live, a professora Ana hoje, enfim, todos vocês, os alunos, colegas que têm aqui participado conosco nas perguntas. Tem o Robson também, parabéns ao CI UFBA, ao Projeto Sala Aberta e a todos os profissionais envolvidos, o CI mostrando a sua cara. Isso mesmo, Robson, aluno, muito dedicado.
Temos aqui, tantos comentários que a gente tem que ficar, às vezes, senão não dá para colocar todo mundo. Assim, tem a professora, assim, Ivana Severino, linda, Ivana, professora Ana, que sotaque gostoso, olha, Ana, que bom ver que estou lendo aqui, eu vou vê-la novamente falando de um assunto que me interessa bastante. Estou trabalhando num acervo musical riquíssimo, criei uma tabela de categorias documentais para dança, que estou utilizando também para este acervo e tem ajudado muito e posso compartilhar. Ana faz uma pesquisa belíssima, né? Apresentou recentemente também o seu trabalho aí no Congresso da UFPA. Parabéns, Ivana, você, né, tem brilhado também. Tem uma pergunta aqui da professora Bárbara. Olha para você, professora. Professora Ana, poderia falar um pouco sobre as plataformas ou sistemas voltados para esses padrões musicais? E quero palhinha. Vamos ver, né, Ana? Mas vamos responder as perguntas primeiro. Obrigada, Bárbara, pela pergunta e pelo carinho com Sala Aberta e comigo também. Então, olha só, na verdade, existem alguns estudos, né, que as pessoas desenvolvem uma pesquisa e vêm com uma proposta de descrição. Aí essa ficha de descrição, ela vem com base aí vai como se fosse fazendo uma adequação das normas, das regras, para tentar atender essa necessidade de organização desses acervos. Mas, no geral, a gente sabe que o que a gente conta atualmente, na questão de software, de sistemas de automação no contexto das bibliotecas, estão estruturados a partir do formato MARC, né? Então, não tem como a gente fugir muito, a gente acaba indo para o campo 100, que é autor, campo 245, que é título. Então, tem as críticas e vem já novos formatos por aí, mas eu acho que o que precisa avançar também são os gestores desses sistemas de automação, né, que aí, a partir do momento que eles se debruçarem para aprimorar esses sistemas, eles vão estar colaborando com a nossa prática. Pronto, acho que a professora respondeu. A professora Carol está falando que tem uma pergunta dela lá em cima. São tantas, Carol, que a gente está aqui procurando, né? Vamos lá. Mas, assim, eu acho que... Cadê? Professora, vou colocar aqui os comentários, tá? Professora Henriette também, parabenizando, né? Orgulho de mais uma gepenciana que compartilha suas pesquisas e estudos. Legal. Pronto, acho que é essa aqui. Aqui, acho que achei a pergunta da professora Carol, que está ali solicitando. Interessante quando você exemplifica as diversas formas de manifestação, expressão da informação. Poderia comentar sobre isso? Vamos lá. Como é? Explicar as diversas formas de manifestação da música? Expressão da informação. Poderia comentar sobre isso? Olha só, as formas de expressão, eu comentei a questão dos ritmos, das melodias, que elas podem estar associadas às características, elas podem materializar informações, características de determinada comunidade, né, como a música do Olodum, né, a música de Luiz Gonzaga. Então, ela vai estar registrando, materializando práticas socioculturais, manifestações específicas daquele grupo. Eu acho que era isso. Se não for, Carol, pergunta aí de novo. Ela vai perguntando. Deixa eu colocar nos comentários aqui. A professora Denise também, parabenizando você, Ana, pela explanação, né, ela é professora, né, professora Denise, é professora das disciplinas, né, que você ministra hoje, e ela está agradecida. Poxa, obrigada pelo carinho também. Maria Rita, foi nossa colega, Maria Rita, professora Ana, qual a sua opinião em relação ao tratamento da informação musical? Você acha, né, a senhora acha que o profissional deverá ter conhecimento em música? Inclusive, a Maria Rita é musicista também, hein? Que ótimo. Então, é óbvio que quando a gente vai trabalhar em um acervo
de um literário, a gente tem uma aproximação, um conhecimento, mas é óbvio que vai agregar valor. Na música, da mesma forma, quando você já tem um conhecimento prévio de noções básicas da música, isso vai realmente agregar, mas eu não coloco como um impedimento para o tratamento da informação, porque a gente, como profissional da informação, a gente trata, como tem Ivana aí que tratou do acervo de dança, tem profissionais que trabalham na área médica, enfim, são várias as áreas que a gente não precisa especificamente ter conhecimento, domínio sobre aquela área, mas a gente tem um domínio do tratamento e da organização. Inclusive, eu queria até frisar que é uma questão que me incomoda, é que em algumas situações, por exemplo, os acervos musicais, eles são tratados por pessoas que não são bibliotecários nem arquivistas. E o pior, eles utilizam do nome arquivista, né? Quando a gente pega um programa de concerto, vai estar lá escrito arquivista fulano de tal. E na maioria das vezes, essas pessoas não têm a formação na área. Então, eu acho isso muito perigoso, né? Tá se apropriando desse espaço que é nosso, do tratamento. Agora, vão ter aquelas partituras que realmente a gente não vai ter acesso quem foi o autor, quem foi, pelo menos no seu registro. E aí é quando entra a contribuição de um musicólogo para poder vir fazer essa pesquisa junto e tentar fazer o tratamento. Tem um exemplo que me encanta muito, que é do maestro Tranquilino, que é o acervo dele, está desde a década de 70 na Biblioteca Pública daqui do estado da Bahia, e assim, eu sou apaixonada por ele, porque ele não é contemporâneo nosso, porque senão eu ia atrás dele, até brinco, dizendo que ele seria um forte concorrente do meu marido, que ia atrás desse homem, porque ele é perfeito. Ele compôs o hino de abolição lá em Cachoeira, ele é cachoeirense, enfim, ele era homeopata, eu sou apaixonada por ele. E aí esse acervo riquíssimo está lá na biblioteca, e algumas pessoas foram lá, tentava colaborar com esse tratamento e parava. Aí ia lá outro estudioso, inclusive musicólogos foram lá, passaram por lá para dar uma contribuição, mas vez ou outra parava. E aí, nesses últimos anos, foi contratada uma arquivista para ela colaborar lá com as bibliotecárias para o tratamento desse acervo. Então, provavelmente, ela também vai contar com o apoio de um musicólogo para poder suprir a necessidade desse processo de tratamento, sabe? Mas eu acredito que em algumas situações é possível, sim. Professora Ana aqui dando os insights já para as pesquisas futuras aí da área, né? Quem pegou. Quem não pegou, depois assiste o vídeo no nosso canal no YouTube, que nós iremos disponibilizar lá. A Fátima, a colega bibliotecária, né? Prazer em rever a professora Ana Cláudia, parabéns. Bom ver alguém falando sobre a representação descritiva. Isso aí, legal. Uma pergunta da professora Denise, que eu acredito porque ela não tem acesso aqui à live, e ela pediu para a professora Bárbara perguntar. Então, a pergunta é a seguinte: professora Ana, boa noite. Excelente apresentação. Quero perguntar para ti como a memória pode ajudar no processo identitário, no contexto de indústria cultural em que estamos, onde há uma tentativa de homogeneizar gostos e sonoridades. Diga aí. Denise, mulher, tu é chique demais, né? Sempre traz um problema para a gente. Então, isso é uma questão muito delicada, porque como todas as outras... Eu acho que, assim, até eu estava refletindo sobre isso. A nossa sociedade, nossas práticas, elas foram muito influenciadas pelo processo de globalização e do capitalismo, né? Então, a gente foi adaptando a alimentação, vestimento, moradia, foi tudo sendo transformado nas últimas décadas. E das expressões artísticas, eu penso que a música ela foi a mais atingida, porque existe uma linha hoje de produção musical que ela é mercadológica. Então, o que é que vende? Sabe? Então, isso realmente ela é um tema delicado, de que maneira, qual é a memória que ela vem expressar, qual é o traço identitário que ela... E, geralmente, essas produções, elas são aquelas que tocam na rádio 2 semanas sem parar, ou 3 meses sem parar, mas depois ela desaparece,
entende? Então, mas ainda assim, que bom que existe ainda muita produção, características de práticas socioculturais. Ainda existem os grupos que resistem, né, mesmo sem conseguir ter o devido reconhecimento de sua arte. O Brasil, ele consegue, né, tem muitos artistas que vêm aí nessa militância defendendo a sua música, mas, de fato, é um processo delicado o que a indústria cultural fez com a música. É isso aí. E aí entra o nosso papel, né, de incentivar esses artistas, né, a colocarem suas obras, né, nos acervos musicais, nas bibliotecas, enfim, nos arquivos, para que a gente possa organizar essa informação, descrever e facilitar o seu acesso para que seja reconhecido. Eu acho que também isso é importante. Assim, inclusive usar os nossos espaços de arquivos e bibliotecas como espaço de exposição de arte, né? Que ser um espaço aberto para esses músicos se apresentar, como também outras expressões, pintura, dança, para ter esse espaço, porque, assim, até tem um estudo de uma aluna que ela faz uma análise, está fazendo uma análise da mediação cultural no concerto, né? E aí a gente tem se deparado com a resposta, assim, do público, né, que é o grupo estudado por ela, de coisas, assim, riquíssimas, que, na verdade, as pessoas, elas precisam só ter acesso a determinado contexto sociocultural, ou contexto cultural, né? Na verdade, é democratizar mesmo os espaços de salas de concerto, não só de música erudita, mas de música popular, de teatro, de dança, isso que é muito rico, né, aqui na Bahia, é muito bem servido, tem que lutar também ainda mais por espaço, mas é um espaço que tem aberto aí para o público poder usufruir desse espaço. É um trabalho colaborativo, né? O Rayan Feitosa. Professora Ana Cláudia, existem perspectivas de estudos da organização e representação da informação musical nas plataformas digitais como Deezer e Spotify? Teve até no encerramento do Enancib ano passado, teve uma moça que apresentou uma pesquisa nessa linha aí. Tem o pessoal que estuda as tendências, né? Inclusive para o próprio mercado, né? Saber o que é que está tocando, né? Então tem também esses estudos, sim. Pronto, aqui a Cecília, querida. Falei da pesquisa dela. Cecília, querida. Não, foi só um. Não, eu pensei que era um comentário, cliquei aqui, mas ela está dando só uma indicação aqui para quem vai fazer pergunta. Obrigada. Mas valeu, um beijo, viu, Cecília? Está sendo aqui a monitora, né, do Sala Aberta. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, tem outras perguntas aqui. O Elber, né? A professora Ana Cláudia sempre sorridente, isso é contagiante. Parabéns ao Elber também, por ter participado. Isso, pois é. Mostra a sua cara. Vamos lá. O que mais aqui? Tem mais uma pergunta. Bora, Carol. Carolina ainda está perguntando. Uma representação eficiente demanda uma mediação indireta consciente, lembrando um pouco das lives anteriores e do perigo do viés que, por vezes, pode ocorrer na descrição da informação. Isso, Carol, muito bom. É isso aí. Eu tenho cada vez mais... Porque, justamente, a representação ela é vista de uma forma tão engessada que até as autoras como Eliane May, a professora Antônia Memória, reconhece esse engessamento e tenta convencer que as pessoas tenham um olhar mais afetivo para o processo de descrição. E eu acho que o caminho é quando a gente começa a entender essa prática, uma ação de mediação, né? E ela é uma ação de mediação indireta. Então, quando ela é feita de maneira consciente, ou seja, ela nem vai ser aquela coisa mecanicista, pega lá, traz, tem tantas caixas de livro, a gente precisa levar isso tudo para a estampa o mais rápido possível. Quando você passa a ter essa atividade de maneira consciente, entendendo que é o processo de mediação, de acordo com as informações que eu descrevi e que vai aparecer lá no meu produto, do produto gerado por essa descrição, que é o catálogo, é o que vai
possibilitar a recuperação da informação. Então, quando o profissional ele passa a atuar de maneira consciente, ele tende a atuar de maneira protagonista e contribuir para esse protagonismo dos usuários que irão fazer uso dessa informação, sabe? Então, é isso mesmo. Ótimo. A Daiane tem mais uma pergunta aqui. Professora Ana Cláudia. Dai. Boa. Eu sei que vamos ver isso em sua disciplina ainda, mas poderia nos falar um pouco sobre a descrição de uma partitura, de um documento musicográfico? Doida aqui para te ouvir tocar. Olha, Daiane, é uma ansiedade só por essa catalogação 2 que nós iniciamos e paramos por conta da suspensão das atividades, então ela, uma ansiedade para fazer a descrição. Então, Dai, a descrição de uma partitura, quando você pega numa partitura, lá vai estar escrito, vai ter o autor, vai ter o título, vai ter a editora que foi responsável pela publicação. Então, são alguns elementos de descrição que a gente já vem vendo na descrição de outros documentos, como no de livro, que a gente vê na catalogação 1, né? Então, vai ser acrescentado a área 3 de materiais, detalhes específicos, né, do material. Então, algumas informações a gente vai acrescentar lá, mas no momento da aula você vai entender melhor, tá? Isso, é ansiedade. Tá bom, eu acho que encerrou-se aqui as perguntas, agradeço aqui os comentários, né, a Maria, obrigada, Maria, me chamando aí de linda, obrigada, gente. Professora, o Rayan também agradecendo aqui, enfim, agradeço a participação de todos, e assim, a professora, você puder abaixar só um pouquinho, Aninha, porque eu falei, está reverberando aí, eu acho. A professora, você tirou o fone. Mas, enfim, a professora Ana, como vocês sabem, ela é musicista, toca viola, e ela tinha combinado comigo de eu cantar e ela tocar. Só que, infelizmente, a internet ela ainda não está tão assíncrona assim, né? Para que eu cante aqui e as notas que eu venha dar na minha voz, ela possa dar aí na viola dela. Então, a gente combinou e ela sugeriu que tocar a música Smile, na interpretação do Djavan. É uma música muito bonita, tem uma letra muito interessante, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo agora, que é difícil sorrir com máscara, né? O sorriso agora é pelos olhos, né? De alegria e de esperança. E eu vou, então, ler, né? Declamar a letra dessa música e a professora vai dar, sim, a sua palhinha. Todos estavam esperando. Eu peço até que a professora já vá para o seu lugar para que a gente possa... Tá, eu final... tirando o fone vai te incomodar, será? Não, pode tirar e enquanto eu só abaixo um pouquinho o retorno do seu áudio, porque aí fica um pouquinho reverberando para a gente, tá bom? Tá. E aí, pode ir para o seu lugar, todos estão ansiosos para ouvir você tocar, enquanto eu declamo aqui a letra dessa música, interpretada por Djavan, e que diz assim: sorri. Quando a dor te torturar e a saudade atormentar, os teus dias tristonhos, vazios, sorri. Quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador, sorri. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos, sorri. Vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri. Então, eu creio que além da mensagem de conhecimento que nós colocamos aqui hoje, essa mensagem de paz, de esperança, de sorriso, mesmo com máscara, só com os olhos às vezes, mas vamos confiar. Então, professora, pode nos agraciar.
Lindo, né? Obrigada. Obrigada, professora Ana. Obrigada a todos também que participaram. Se eu esqueci de mencionar o nome de algum colega, eu vi que o professor Raimundo Machado também estava aqui, mas se eu esqueci de mencionar o nome de algum colega, por favor, nos perdoe. Algumas perguntas também não poderão ser feitas, né, por causa do nosso tempo, mas fica aí a ansiedade, então, né, para voltar para a disciplina, catalogação 2 e discutir com a professora, ou então em outras oportunidades que venhamos aqui a debater sobre o assunto. Então, muito obrigada, professora Ana. Quer falar alguma coisa para a gente se despedir? Eu quero, mais uma vez, parabenizar pelo projeto e agradecer a oportunidade. É um desafio que é um espaço, um ambiente completamente novo, então, realmente, tudo que é novo gera uma ansiedade natural, então, peço desculpa por alguma coisa, mas fico feliz também de ser um espaço de falar sobre a representação descritiva, tá? Um abraço, desejo que isso passe o quanto mais rápido possível e que a gente consiga ter serenidade nesse momento, tá? Gratidão, muito obrigada, Bruna. Obrigada a você. Um beijo e fiquem com Deus, um bom final de semana. Tchau, tchau.